Contas públicas municipais. 56% dos municípios catarinenses fecharam o primeiro semestre do ano no vermelho. Violência na capital. Corpo de empresário desaparecido há 2 dias é encontrado na praia do Moçambique com marcas de facada. Motivos para trabalhar na indústria. Veja no Band Cidade o segundo episódio da série com histórias de sucesso de trabalhadores na indústria catarinense. Saldo positivo. Santa Catarina fecha julho no azul na geração de vagas com carteira assinada, mas ritmo diminui em relação a junho. 95 anos e a todo vapor. Confira a história de uma idosa de Ibirama, no Alto Vale, que esbanja vitalidade e se tornou até personagem de um livro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade com um dado da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM. Mais da metade das cidades catarinenses fecharam o primeiro semestre deste ano com as contas no vermelho. Para reverter o quadro, os prefeitos contam com um aumento no fundo de participação dos municípios. Uma reunião hoje discutiu o assunto. Reforma tributária, fundo de participação dos municípios e a situação fiscal das prefeituras. Temas como estes foram abordados durante a assembleia realizada na Associação dos Municípios da Grande Florianópolis. Um dos encaminhamentos da reunião foi a elaboração de uma lista de reivindicações a serem levadas para o governo federal. Nós somos responsáveis pela Lei de Responsabilidade Fiscal e não é justo que o bolo tributário acabe ficando com a maior parte dentro da União. Então nós estamos buscando que esse bolo tributário tenha uma divisão justa e que nós, prefeitos e prefeitas, possamos, de fato, retribuir e devolver à nossa população aquilo que é merecido. Segundo o levantamento da Confederação Nacional de Municípios, 56% dos municípios catarinenses fecharam o primeiro semestre do ano no vermelho. Em Santa Catarina, 234 prefeituras enviaram dados ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro. Desse total, 130 estão com déficit nas contas públicas. Um desafio para os gestores públicos municipais. A gente precisa reivindicar, sim, os municípios precisam se unir, porque o problema é de nós todos. E a tendência dos municípios é piorar, porque normalmente você recebe o IPTU, que é uma parcela também importante, no início do ano. E aí tudo caiu, qualquer coisa que se faz não se pensa no município. Reduz o combustível, os 25%, tem 25% ali que também é área dos municípios. Então a gente precisa equacionar, era para ser mais fácil, porque senão daqui a pouco a gente não vai achar ninguém que vai querer emprestar o seu CPF para ser gestor de qualquer cidade, seja ela grande ou pequena. O balanço mostra que em municípios de menor porte, a situação é ainda mais dramática. Para cada R$100 arrecadados, 85 ficam comprometidos com o pagamento de pessoal e despesas da máquina pública. A renúncia fiscal de impostos, como o ICMS, agravou ainda mais a situação das contas públicas. Sem recurso, o município não consegue tocar. Então, o que precisa fazer? Agora é o dever de casa. É fechar as torneiras, é segurar as despesas, é lutar para conseguir mais recursos, é liberar recursos que estão trancados, é sensibilizar o governo federal, o governo do estado, de que os municípios precisam desse apoio, desse aporte agora nesse momento, porque é nos municípios que as coisas acontecem. Foi sepultado hoje o corpo do empresário Gustavo Sagaz, de 34 anos, que estava desaparecido desde segunda-feira. O corpo foi encontrado ontem na praia do Moçambique, no norte da ilha. Gustavo Sagaz, de 34 anos, havia saído de casa na segunda-feira, 28 de agosto, para comprar um motor de caminhão em Rio do Sul, no Alto Vale. De acordo com a família, ele estaria com R$40 mil. O último contato do empresário com a família foi feito às 8 horas da noite de segunda-feira. Familiares chegaram a entrar em contato com a pessoa de quem ele iria comprar o motor, mas foram informados de que o empresário não esteve em Rio do Sul. O corpo foi encontrado na praia do Moçambique, norte da ilha, nesta terça-feira, com marcas de facada. A Polícia Civil investiga o caso, mas ainda não tem informações sobre a autoria e motivação do crime. O dinheiro que estaria com o empresário não foi localizado. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 16 quilos de maconha nesta quarta-feira na BR-101 em Barra Velha, norte do estado.
A droga estava em um carro com placas de Florianópolis abordado pelos policiais rodoviários. Os tabletes de maconha estavam no porta-malas do veículo. O motorista de 47 anos e a passageira de 55 foram presos em flagrante. A seguir, a gente fala do emprego com carteira assinada em julho, segundo o Ministério da Fazenda. Veja também uma entrevista ao vivo aqui no estúdio sobre o crescimento dos empregos para pessoas com mais de 50 anos na indústria. E por falar em indústria, o segundo episódio da série Motivos para Trabalhar na Indústria. Não perca! É depois do intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta e hoje tem o segundo episódio da série Motivos para Trabalhar na Indústria, que mostra histórias de trabalhadores que aceitaram a oportunidade de trabalhar na indústria catarinense e desempenham trajetórias de sucesso que inspiram outras pessoas. A história de hoje é a da Terezinha, de Irani, no oeste do estado. Confira aí. Fiesc apresenta Motivos para Trabalhar na Indústria. Passou-se 50 anos que a gente nem viu, né? Criei tudo as minhas filhas aqui e agora já está vindo bisneto. Eu sou filha da Dona Lourdes, trabalho no Viveiro Florestal junto com ela. Sou neta da Dona Lourdes e hoje eu trabalho como inspetora do controle de qualidade. E eu sou neta da Dona Lourdes, né? Eu sou bisneta da Dona Lourdes. Sou bisneta da Dona Lourdes. Trabalho no total de 6 meses no programa Jovem Aprendiz. A minha mãe, ela é como se fosse um pilar da família, né? Quando você tem uma pessoa assim, com a idade que ela tem, 80 anos, há 50 anos trabalhando na Irani, é um orgulho muito grande, né? Tem que plantar com amor, né? Porque sem amor não vem nada, né? Aí eu lido com as mudinhas, né? Eu semeio, arrumamos muda para ir pro campo, para plantar, né? Fazer o papel. Aqui é o meu lugar de trabalho agora. Ela sempre fala as minhas mudinhas, né? Então, nessa frase a gente já vê o amor que ela tem na indústria. Eu tenho muito orgulho da minha avó e da minha mãe, porque elas sempre nos ensinaram a ser independente e buscar o nosso espaço, né? E a indústria, na minha vida pessoal, ela tem uma participação muito grande, porque eu evoluí muito como pessoa, como mãe de família e como profissional na empresa. Hoje, não só a minha bisavó, mas a minha avó, a minha mãe, as minhas tias e o meu irmão, uma palavra que represente isso é a força. A indústria significa muito, porque é daqui que a gente tira o sustento da gente, a família, o que a gente tem, com a graça de Deus e da indústria. Eu me emociono. Se eu for definir a minha avó numa palavra, seria inspiração. Pra gente, né? É uma felicidade, a gente lida com as mudas, né? Passa as horas bem ligeiro e a gente fica muito feliz de trabalhar aqui. Bom, e para se inscrever e tentar uma das vagas disponíveis na indústria catarinense, basta acessar o site que você já vê na tela, trabalhenaindustria.com.br. Repetindo, trabalhenaindustria.com.br. Semana que vem, um novo episódio aqui no Band Cidade. E a dona Terezinha, que apareceu, você viu agora no episódio de hoje, tem 80 anos de idade. Ela é exemplo de um contingente que tem ali aumentado na indústria catarinense, que é os trabalhadores acima de 50 anos. E para falar deste assunto, eu converso aqui no estúdio do Band Cidade com Marcelo Albuquerque, economista do Observatório Fiesc. Marcelo, boa noite, seja muito bem-vindo ao Band Cidade, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Primeiro, parabenizar, eu acho que essa campanha da Fiesc, né, porque ela traz a importância e a relevância da indústria e também atrelando aí a história de vida das pessoas. Agora, é importante, né, Marcelo, a gente falar que estamos tratando de um público que tem crescido cada vez mais na indústria. O que é que tem levado, na sua avaliação, a esse crescimento da população acima de 50 anos no emprego da indústria? O primeiro ponto é que a gente tem um envelhecimento natural da população, né? E quando a gente olha especificamente para a indústria aqui para Santa Catarina, ela se torna um ponto atrator para esse mercado de trabalho, né? Isso porque a indústria de Santa Catarina ela tem um caráter competitivo muito forte, atrelado principalmente aí a essa diversidade produtiva regional e também entre os setores industriais. Isso traz um processo de migração de força de trabalho para Santa Catarina, mas também uma certa segurança e estabilidade no mercado de trabalho. E que atrelado aí com essa qualidade de vida para Santa Catarina e também com essa maior estabilidade e o envelhecimento, né, a gente passa a ter uma maior participação
desse grupo de pessoas aí na força de trabalho total do Estado. Pois é, e foi-se o tempo, né, Marcelo, que as pessoas que chegavam nessa idade ficavam obsoletas para o mercado de trabalho, muitas vezes, tinham dificuldades de reinserção, muitas vezes, no mercado de trabalho. Hoje não é mais assim, as pessoas com mais de 50 anos e até o pessoal da melhor idade está cada vez mais qualificado, não é? Isso, essa mudança no perfil da população tem algumas implicações econômicas, né? E entre elas essa necessidade de requalificação, de readaptação também, vem trazendo um processo de transformação nessa força de trabalho e esse grupo de população vem se atualizando. Desde aí a gente vê para Santa Catarina, por exemplo, um número alto de percentual de pessoas com mestrado, doutorado, né, pós-graduação e também em relação à adaptação e adequação do processo produtivo a partir de cursos técnicos. E dentro desse contexto, acho que o sistema Fiesc, junto com o Senai, tem uma grande importância para trazer essa população e atualizar ela para a demanda industrial aí em relação ao crescimento produtivo. Ou seja, isso cresce, faz com que cresça a demanda por cursos de qualificação também, ou seja, a indústria e a economia como um todo, Santa Catarina como um todo, precisam estar atentos para manter a qualificação desses trabalhadores para que eles sejam cada vez mais inseridos na indústria. Exatamente, e esse é um dos fatores preponderantes para a manutenção dessa competitividade industrial de Santa Catarina, que é essa adequação e readaptação da força de trabalho à medida aí que a gente tem todas essas mudanças na economia como um todo, né? Hoje a gente tem a entrada de inteligência artificial, ainda assim a gente vê toda essa reintegração produtiva para trazer cada vez mais produtividade e também essa readaptação da força de trabalho. E como é que vocês têm visto, Marcelo, a questão da própria inserção das pessoas com essa idade dentro das empresas, das indústrias, até servindo, como a gente viu ali, inspiração para os mais jovens, gente que saiu do mercado, às vezes retornou para o mercado, conseguiu voltar, conseguiu se qualificar e servir de inspiração para os jovens, isso é muito positivo, não é? Sem dúvida. Eu acho que dentro de processos de trabalho você acaba tendo a necessidade de ter uma equipe bem heterogênea, né? Então as pessoas com essa característica, elas trazem para a equipe uma adequação, uma característica muito importante que é as questões de soft skills, né? Maior resiliência, maior capacidade para lidar com as questões do dia a dia. Isso é muito importante no desenvolvimento das equipes, né? Então, além da importância para o contexto industrial em si, a gente tem também esse desenvolvimento dos mais jovens, que dentro desse processo de atualização da força de trabalho e também de ganho de produtividade, acaba sendo muito importante para esse processo de crescimento industrial de Santa Catarina. De que maneira, Marcelo, o poder público pode ser ainda mais um animador desse processo? Sem dúvida, à medida que a gente tem essas mudanças aí no perfil da população, a gente precisa de algumas políticas públicas também de apoio, né, de mais inserção, né, mais investimentos voltados aí para o treinamento e também a adequação dessa força de trabalho, acaba somando ainda mais essa integração e também ajuda muito a manutenção dessa estabilidade e também o ganho aí da produtividade da indústria de Santa Catarina. Então, investimentos para essa área são extremamente preponderantes. O que é que você recomenda para que essas pessoas, algumas que até porventura estão fora do mercado de trabalho nesse momento, têm interesse em retornar? Agora a gente acabou de passar o site aqui para tentar se qualificar para uma vaga na indústria, e existem várias disponíveis, não é, em várias regiões do estado. Qual é a recomendação sua para essa pessoa com mais de 50 anos que sente na vontade de voltar para o mercado, de retornar a trabalhar e tem essa oportunidade? Qual é a recomendação? Sem dúvida, usar a sua experiência profissional, sua experiência de vida em seu favor, né? Eu acho que a economia de Santa Catarina, a indústria como um todo, ela é aberta para aproveitar as capacidades e as características que cada indivíduo tem, né? Eu acho que esse crescimento que Santa Catarina vem mostrando nos últimos anos, desde 2006 a gente praticamente mais que dobrou aí a participação dessas pessoas na força de trabalho. Eu acho que mostra um caminho de oportunidades para o desenvolvimento econômico aqui de Santa Catarina. Então, acho que olhar para as suas experiências profissionais, sua história de vida, assim como a Terezinha mostrou de forma bem clara aí nesse vídeo, acho que é preponderante aí para que consigam novas oportunidades e a indústria como um todo acaba mostrando grandes oportunidades aqui para esse grupo de pessoas. Marcelo Albuquerque, economista do Observatório Fiesc, muito obrigado pela participação aqui no Band Cidade. Vamos continuar acompanhando, porque a inserção no mercado de trabalho para essa população, Santa Catarina só tem a ganhar. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Vamos em frente com o Band Cidade. Já que estamos falando de emprego, julho registrou saldo positivo na geração de vagas formais, segundo o Ministério da Fazenda. O saldo só foi um pouquinho menor do que o mês anterior, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Veja.
Em julho, foram registradas 116.639 admissões e 114.429 demissões. Saldo positivo de 2.200 vagas com carteira assinada, alta de 0,09 frente ao mês de maio. Foi o 18º resultado entre os estados brasileiros. Em relação a julho de 2022, Santa Catarina registrou um saldo positivo de 63.660 vagas formais, alta de 2,72%. No acumulado dos últimos 12 meses, saldo positivo de 61.579 postos de trabalho. No mês de julho, o setor de serviços foi o que mais gerou vagas formais, 1.759, seguido pela construção civil, com 1.118 vagas, e pelo comércio, com 912 postos. O Tribunal de Justiça definiu hoje a lista tríplice para a vaga de desembargador pelo 5º Constitucional da OAB. 3 nomes vão ser enviados ao governador do estado, Jorginho Melo. Os advogados mais votados pela ordem foram Fernanda Cel de Souto Goulart, seguida por Zani Stael Leite Júnior e Cláudia Bressan da Silva Brincas. O presidente do tribunal, o desembargador João Henrique Blasi, encaminhou a lista para o governador Jorginho Melo, a quem cabe indicar o nome do novo desembargador pelo 5º Constitucional da OAB. A advogada Fernanda Cel é considerada a favorita. Ela foi a advogada do então candidato Jorginho Melo durante a campanha eleitoral do ano passado. A massa de ar seco e a aproximação de uma frente fria no litoral vão influenciar o tempo nesta quinta-feira em Santa Catarina. O dia vai ser de sol entre nuvens em todas as regiões do estado. No norte catarinense tem até um pouco mais de nebulosidade, especialmente na madrugada e pela manhã. As temperaturas vão estar em elevação em todas as regiões. Vamos conferir. Na capital do estado, Florianópolis, mínima de 15, máxima de 23 graus. Em Joinville, variação entre 12 e 26. Em Blumenau, 13 de mínima e 29 graus de máxima. Vamos virar a página. Criciúma na tela, mínima de 13, máxima de 28 graus. Em Lages, na Serra, variação entre 9 e 22. E em Chapecó, mínima de 12 e máxima de 29 graus. A seguir, Florianópolis vai ter até 10 voos diários para a Argentina na próxima temporada de verão. E veja também a história de uma idosa de 95 anos de idade de Ibirama, no Alto Vale, que virou personagem de um livro. É só um instante, nós já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade e uma boa notícia no turismo catarinense. O Aeroporto Internacional Hercílio Luz, aqui na capital do estado, vai ter até 10 voos diários para a Argentina na alta temporada. 4 companhias aéreas vão fazer as viagens entre Florianópolis e a capital argentina, Buenos Aires, além das cidades de Córdoba e Rosário. Os voos vão ter como destino 4 aeroportos diferentes. Uma das companhias aéreas de baixo custo vai estrear a rota no dia 30 de dezembro, com 3 viagens semanais e perspectiva de manter a operação durante todo o ano. Outra empresa, também de baixo custo, vai ter entre setembro e novembro 2 voos por semana para Buenos Aires e viagens diárias na alta temporada. Segundo a concessionária do aeroporto da capital, os turistas foram responsáveis por uma ocupação média de 80% nos voos entre Florianópolis e a Argentina. E as companhias aéreas querem atender essa demanda. A cidade de Rancho Queimado, na Grande Florianópolis, inova mais uma vez na busca pela sustentabilidade e implanta um sistema de lixeiras inteligentes. A repórter Gabriela Mariotto foi até lá conferir. As novas lixeiras subterrâneas fazem parte de um movimento pela conscientização ambiental humanizada. Em Rancho Queimado, há cerca de uma semana, os moradores tiveram que se adaptar a esta novidade na coleta seletiva. A partir do momento que as lixeiras foram instaladas, a gente inicia a campanha de conscientização nas casas, nas escolas, nas comunidades. A lixeira, cada uma delas, ela tem uma numeração. A partir disso, a gente consegue identificar se de fato naquela comunidade está sendo colocado somente o lixo reciclável
ou também se tem rejeito. E aí a gente vai fazer esse trabalho mais intensivo, né, de conscientização. São cerca de 10 lixeiras como essa daqui, espalhadas por Rancho Queimado. Aqui podem ser descartados apenas os resíduos recicláveis, ou seja, papéis, embalagens de plástico e latinhas de metal. Depois, todo o lixo é recolhido e levado para a coleta seletiva, onde todos os resíduos são separados. Aqui na área central, né, o nosso centro, como a população é maior, aqui fazem 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Nas demais regiões, daí 1 vez por semana, né, porque a demanda daí é um pouco menor. Então, nas outras localidades está sendo 1 vez por semana, mas aqui no centro 3 vezes, né? Essa é mais uma medida do município, que busca se tornar uma cidade turística e sustentável. A cidade turística precisa ter, além de segurança, cuidar do meio ambiente. Então, fui à Alemanha, numa feira que trabalhava e tratava somente de resíduos sólidos, onde eu vi as lixeiras subterrâneas. E chegando em Rancho Queimado, a gente fez fez licitação e hoje nós temos um projeto piloto para Rancho Queimado. Você vai conhecer agora a história de uma idosa de 95 anos de idade de Ibirama, no Alto Vale do Itajaí. A mulher envelheceu, chegou a 95 anos e esbanja vitalidade. E olha só, ela virou até personagem principal de um livro. É isso mesmo, você confere agora na reportagem. Essa gargalhada é marca registrada da Dona Edla, ou Frau Schäfer, como é mais conhecida em Ibirama. Aos 95 anos, ela mantém o bom humor e a vontade de trabalhar. É aqui, na sala de costura, que a simpática idosa gosta de passar o tempo. O que eu fiz sempre deu certo. Então a gente se anima, né? Deu para criar os filhos, a costura deu para a gente... Todo mundo dá bem. E se as máquinas ainda funcionam, as pesadas tesouras também estão afiadas para aquele corte preciso. Quando não está na sala de costura ou cuidando das flores do jardim, é aqui que a Dona Edla gosta de ficar, na companhia de um livro, porque também aprecia uma boa leitura. A lupa ajuda a enxergar melhor os textos e as ilustrações dessa obra, que no momento é a preferida dela. Conta a história de Ibirama, de muita coisa que ela vivenciou. Afinal, é uma testemunha do crescimento da cidade. E a relação que mantém com a costura também foi parar em um livro, onde a Frau Schäfer é a personagem principal. Essas páginas contam de forma poética e com fotos a trajetória dela, que é uma inspiração para toda a família. A gente tem um espelho fantástico de persistência, de amor, de honestidade. Sendo a filha caçula como eu, que ela já tinha mais de 40 anos, 43 quando eu nasci, então é fantástico, é maravilhoso. Ela é uma pessoa extremamente simples, genuína e o legado que ela está proporcionando me ensinar a costura tem sido uma troca maravilhosa. Foi muito, muito valorizada na minha vida. Tudo gente que me deram muito valor. Agora são 7 horas e 17 minutos, 7h17. Você confere ao vivo imagens da capital de todos os catarinenses. Florianópolis na tela para você. 18 graus é a temperatura, tempo bom na cidade. Em destaque para você as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente, com tráfego tranquilo tanto para quem entra na ilha de Santa Catarina pela ponte Pedro Ivo Campos, quanto para quem sai para a região continental e depois municípios vizinhos pela ponte Colombo Salles. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição você confere em tvbv.com.br, é o nosso portal. Para acessar a ponte, a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite, até amanhã, tchau, tchau.